E com alguns percalços do percurso, chega até 2013 e a gente faz essa grande avaliação e esse grande debate nessa conferência. Nós temos aqui, nós convidamos, o critério nosso, nós vamos convidar os partidos que participam do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma grande articulação, não vou dizer que é uma organização, aí o Walter e o Alemão me corrige depois, entre os partidos democráticos, progressistas de esquerda do continente latino-americano, que essa articulação teve início em 1990 em São Paulo, daí o nome Foro de São Paulo, e atualmente nós temos reuniões anuais do Foro, e que congrega partidos da América Latina, mas acabam participando desses grandes encontros, partidos de fora do continente, da esquerda mundial e tal. Esse período, 1990-2013, é marcado por uma grande mudança no continente, que todos vocês sabem, que começa com a eleição do Hugo Chávez, do comandante Chávez, em 1998, na Venezuela, e o que parecia ser uma exceção à regra de um continente pautado por governos extremamente liberais, como foram os governos Menem, Fujimori, Cardoso aqui no Brasil, o que parecia ser uma exceção, que era a Venezuela, mostrou-se depois do início do novo século uma tendência. Não que os governos fossem iguais ou tivessem sincronia ou articulação entre si, mas todos representavam uma reação popular eleitoral ao período ultraliberal que acarretou, como todos sabem, perdas sociais, perdas salariais, perdas no impostos de trabalho, contração do papel social do Estado, privatizações nesse período. E hoje nós estamos num período em que a gente tem não só esses governos, mas nós nos deparamos com essa crise econômica que está batendo as portas de todos os nossos países. Nós convidamos os partidos que têm assento no Foro de São Paulo aqui, são o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Democrático Trabalhista e o Partido Socialista Brasileiro. Algumas outras agremiações participam como convidados. Até agora nós não tivemos notícias, embora tenham sido convidados, dos representantes do PDT e do PSB. Nós contamos aqui com dois dirigentes do PT e do PCdoB. Inicialmente iria vir o Rui Falcão, e o Rui está doente, está de cama. Eu não sei se foi vítima do Roda Viva segunda-feira, mas ele não pôde vir. Então está aqui o Walter Pomar, que é extremamente qualificado. Ele é secretário do Foro de São Paulo. Secretário-geral? Secretário executivo. Secretário executivo. E o Ricardo Alemão Abreu, que é da direção do PCdoB, é o... Minhas conversas paralelas aqui, qualificados e quantificados. Então vamos fazer. Os métodos quantitativos têm grande voga na sociologia internacional. E o Ricardo Alemão Abreu, do PCdoB. O Renato Rabelo não conseguiu pegar, atrasou uma reunião com a bancada em Brasília, ele não conseguiu pegar o voo para São Paulo. Eu não vou me alongar mais, porque eu sou moderador. Moderador é o sujeito que modera. Então, se alguém se extremar aqui, eu vou moderar as coisas e não vou falar muito. Eu só quero dizer uma coisa. Eu vou aplicar aqui na mesa, nós vamos ter 20 minutos para cada um e a gente abre os debates naquele método. A gente faz algumas intervenções ao microfone, quem quiser fazer por escrito, faz por escrito. Nós temos 2 horas de debate, cada expositor vai ter 20 minutos, a mesa vai ser rígida nisso, até para a gente ter mais tempo para o debate. Então vamos começar agora. Vocês têm alguma preferência por começar? Critério de idade, critério de... Então, Walter Pomar começa. Vamos lá, Ricardo. Então você começa. Se ninguém quiser falar, tudo bem, a gente abre o debate direto. Vamos lá, Ricardo Alemão. Com a palavra aí, 20 minutos. Boa noite a todos e a todas. Muito importante, vamos começar por aí, a participação dos partidos políticos nesse debate sobre a política externa e a política externa brasileira em particular. Em política pública, política de Estado, é muito importante que os partidos também participem com o protagonismo dessa discussão. O papel dos partidos, que são nada mais do que organizações sociais também, mas de caráter político, o papel dos partidos é
A missão dos partidos políticos é pensar e lutar por políticas de Estado que estão no seu programa. Cada partido tem um programa que não sei no caso do PT, do PCdoB, eu sei, né, que também tem aspectos da política externa no seu programa. Hoje no mundo, já há algumas décadas, né, existe uma campanha muito forte, baseada filosoficamente no pós-modernismo, mas muito útil à direita, ao imperialismo em geral, que é uma campanha contra os partidos políticos. Uma campanha para identificar a participação política como algo negativo, algo sujo, né, ligado à corrupção, a interesses pessoais, e uma campanha que não é só aqui no Brasil. E de tanta água mole e pedradura, tanto bate até que fura. Né? Conta, claro, com o que tem de podre mesmo, né, na política, num capitalismo em crise, conta com o que tem de justificador, né, dessa ordem internacional imperialista e das políticas de direito em cada país, onde elas existem, mas também isso se volta principalmente contra as organizações que podem, que têm essa missão, não é? Subverter essa ordem, né? Tanto a ordem internacional como a ordem em cada país. Em especial com os partidos revolucionários, com os partidos de esquerda, é que essa campanha se volta prioritariamente. Pode não parecer, mas o alvo é justamente isso, para criar uma opinião especial entre a juventude de que não há alternativa, né? De que não é valorizada a participação política por esse canal, não é, da disputa política pelo poder de Estado, por esse canal dos partidos políticos. Afastar a juventude, e em especial a juventude mais rebelde, que desperta, né, para a luta anticapitalista, para a luta por uma alternativa de sociedade mais avançada, para afastá-la da política. Então, o que aconteceu no Brasil no mês de junho, queria pegar por aí que está quente esse assunto, né? O que acontece na Itália hoje, né? Ou em vários países do mundo, essa negação da política e dos partidos, isso tem algo certo, né? Então isso, a gente não pode também ser contaminado por isso, né? Aqui no Brasil, essa plateia aqui, que está nesse seminário, faz parte de uma certa elite política crítica, pensante, em geral tem acordo com essa nova política externa e com essa fase nova que o Brasil vive a partir de 2003, a gente tem que ser muito conscientes. Isso é uma campanha que não vem de hoje, né? O Estadão publicou uma matéria capitalizando que desde 88 eles vinham dizendo que a política era vinculada à corrupção, que a juventude estava afastada da política, né? Uma matéria de capa deles de 88, né? Eles agora, a gente já vinha dizendo isso, quer dizer, isso é uma campanha que vem de décadas, né? E é internacional, não é só aqui no Brasil e na América Latina e na América do Sul, tem como alvo esses governos progressistas e os partidos de esquerda, né? Então é importante que aqui no Brasil, nesse debate que a gente faz hoje sobre política externa, ter essa mesa e se valorizar também esse instrumento tão fundamental para a mudança social que são os partidos políticos. No caso do nosso continente, né, o Foro de São Paulo é um fenômeno, vamos dizer assim, né? Histórico, peculiar e que eu acho que veio para ficar. Acertou em muito, errou em algumas coisas, mas acertou em quase tudo, e hoje é a principal organização, principal articulação, né? Principal fórum, que não é bem uma organização aquelas internacionais que, né, aconteceram no final do século XIX até meados do século XX, mas é uma articulação internacional, um fórum internacional de partidos políticos latino-americanos e caribenhos, mas com uma grande participação e assistência de partidos de esquerda do mundo inteiro, né? Eu vou dar os dados aí que ele tem na ponta da língua, de número de partidos que são membros e que também participam, né, para observadores de todos os continentes. O Foro de São Paulo foi fundado em 90, o Walter falou isso no debate, lá aqui no auditório, há 2 anos atrás. De lá para cá, nesses 23 anos, se consolidou como a principal articulação de partidos progressistas de esquerda do mundo, né? Então, tem algo a dizer. E antes de entrar no tema especificamente,
fazer outro comentário ainda sobre o papel dos partidos, né? Que parece meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, não é mesmo? Antes da vitória do Chávez, em 98, na Venezuela, a gente tinha um governo, ou um Estado, né, de outro caráter na América Latina e Caribe, que era Cuba, que continua sendo Cuba, né? É o único país em transição ao socialismo mais avançado, de maneira mais avançada e com história, né? Uma revolução ainda do século XX. Cuba, de lá para cá, né, são aí mais de uma dezena de experiências, a maioria delas vitoriosas, e que seguem de partidos de esquerda, partidos revolucionários de esquerda, nos governos desses países latino-americanos e caribenhos. Esses partidos, todos eles hoje, né, desses que estão no governo, fazem parte do Foro de São Paulo e faziam parte do Foro de São Paulo antes de serem governo. Claro que alguns foram constituídos ou foram fruto de prisões e criações de quadros que participavam do Foro de São Paulo e que foram criados depois. O exemplo é o MAS da Bolívia, né, que foi criado nesse processo, mas já se incorporou quase de imediato ao Foro de São Paulo. Uma contribuição nova, né, que vem desse setor avançado do Itamaraty e também vem dos partidos de esquerda, né, que foi essa nova política externa, que tem três vertentes, para resumir, né? A primeira é a integração da América Latina e da América do Sul em especial. A segunda são as relações Sul-Sul, no aspecto político, né? A luta para democratizar a ONU, a luta pela paz e contra a guerra, né? Você pode ter no caso do Iraque e Afeganistão, no caso da Líbia, foi muito importante. Ou seja, essas relações políticas Sul-Sul, a criação dos BRICS, e também um terceiro vetor, que eu vejo assim, para poder simplificar e falar rápido sobre isso, já temos falado aqui, que é a cooperação econômica nessa área Sul-Sul também, né? Que aí também envolve os próprios BRICS, mas envolve também a nossa relação com a África, também é política e cultural, né? A cooperação internacional do Brasil vem crescendo muito, né? Mesmo sem passar pela ABC ou por outros órgãos, mas ela é efetiva. E essa política resultou, né, até na eleição, como é dito na carta que a gente entregou ao Patriota, na eleição do Roberto Azevedo para diretor-geral da OMC. Isso não é pouca coisa, eu queria ressaltar isso, né? O G20 comercial começou lá em Cancún, né? Você ficou morrendo louco de organizar aquilo que não dá em nada. Você é louco, mas né, você vai querer enfrentar, né, Estados Unidos, União Europeia, né? Ele falou, vamos ver o que dá, mas a gente não pode, tem que resistir, né? O G20 comercial, o sucesso que ele teve com o G77, que conquistou, travou a roda da Doha para exigir que ela, se fosse acontecer, acontecesse com menos assimetria, pelo contrário, fosse mais favorável aos países em desenvolvimento, né? Daí, né, lá de Cancún, para eleger o diretor-geral da OMC, quem imaginava que essa política ousada, ativa e altiva fosse chegar nisso, né? Ou seja, indicamos, né, como vice-presidente, se não me engano, vice-diretores, a China, a Índia, não é? A Rússia, ou seja, hoje quem está... Temos lá uma vaquinha nos Estados Unidos, para eles não ficarem sem nada, uma para a União Europeia, mas, quer dizer, claro que tem que ser... Nada na OMC vai passar sem pactuação, sem muita disputa, mas chegar a isso, eu queria ressaltar, não é? É uma conquista em pouco tempo extraordinária, né? Lembrar que a gente somente há 20 e poucos anos, 22 anos, 21 anos, que a gente viveu uma tragédia histórica que foi o fim do campo socialista, o desaparecimento da União Soviética e uma crise do socialismo, né? A gente fala já hoje na América Latina, especialmente na América do Sul, né, numa nova luta pelo socialismo, países que no século XXI, né, começam uma transição ao socialismo, como Venezuela, Bolívia, Equador, tão pouco tempo em termos históricos, né, em relação àquela derrota histórica que foi 89 e 93, né, e o principal fato foi o fim da União Soviética. Você falar já em socialismo, claro que ainda estamos um pouco longe disso, mas você fala já iniciar uma transição, você discutir isso, colocar isso na pauta, né, no horizonte estratégico dos povos latino-americanos e sul-americanos em especial, alcançar em 10, 20, 30, 40, 50 anos, né, a transição ao socialismo, avançar nesse sentido, eu acho que é uma vitória muito grande em pouco tempo, né? E eu dou como exemplo assim, de conquista de feito dessa política externa mais recente, mais importante, essa vitória na eleição
da OMC, eu encerro dizendo o seguinte: a tendência à multipolaridade, né? Essa ofensiva que a gente, desde 98, vem passando na América Latina e no Caribe, que se expressa nesses governos progressistas, tudo isso enfrenta hoje uma grande contraofensiva, foi colocado pelo Walter na fala inicial dele aqui no auditório, da direita e do imperialismo, né? Na minha opinião, ainda não inverteu o quadro, mas é grande o risco de reversibilidade dessas conquistas, né? Porque não há saída para a humanidade nesse sistema capitalista. A crise de 2007 e 2008, que o modo como ela está perdurando, meio sem perspectiva, né? E para encerrar, ela deixa claro para nós, na opinião do PCdoB, que a alternativa para nós nesse momento são esses regimes transitórios, né, anti-imperialistas, democráticos, com grande ênfase nas conquistas populares, mas a saída, em termos históricos, para a humanidade é a transição a uma forma contemporânea de socialismo, né? A luta pelo socialismo se coloca, e a política externa brasileira, ela tem mais relação com isso do que aparentemente pode parecer nesse momento. Mas a política externa brasileira, ela tem nela elementos, sementes dessa luta por um futuro de liberdade, de soberania nacional, de paz e de transição ao socialismo. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Antes de passar a palavra para o Walter, eu não sei se vocês já tiveram informação à tarde, mas essa conferência já é uma tremenda vitória, é um marco na vida dessa universidade, uma universidade que tem menos do que uma década, 8 anos, e ela marca o nosso curso de Relações Internacionais com esse evento dessa magnitude. Quando eu digo magnitude, não é só pelo caráter político que ela tem, pela importância, por colocar no debate os principais atores da política externa brasileira. O chanceler patriota, o chanceler Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia, além de dezenas de palestrantes da sociedade, de partidos, de movimentos sociais e de áreas diversas do governo. Amanhã, como vocês sabem, a gente vai ter a sessão de encerramento com a presença do ex-presidente Lula, que deve trazer um público muito grande para cá. Eu quero só falar um pouco, além do marco que tem na universidade, que é uma universidade pública, isso aqui deve ser ressaltado, porque uma conferência desse tipo é possível numa área pública, uma universidade estatal no sentido público que tem o Estado, quando o Estado é muito combatido pelas vertentes ultraliberais e não tão ultraliberais da nossa sociedade. Mas só falar dos números. A gente teve um total de 579 pessoas registradas participando nesses 2 dias aqui. Fora o público flutuante que não está registrado, está com crachá e tal. Nós temos mais ou menos 60 palestrantes. Agora, o impressionante é a audiência da conferência na internet. Todas as sessões estão sendo transmitidas. No primeiro dia nós tivemos 4.000 participantes e no dia de ontem nós tivemos uma média de 12.000. A média que eu estou falando de 12.000 não é que de manhã teve 18, de noite a gente teve 6, não. É 12.000 constante. Às vezes chegava a 13, às vezes baixava para 11, mas isso é um tempo para você assistir na internet o dia inteiro, uma tremenda audiência, um público assistindo a conferência nas suas casas, fora do país. A gente recebeu questões, perguntas de fora do país. Além de gente que veio de diversos estados para participar aqui. Eu só quero lembrar, acho que o Walter vai falar disso também, a gente vai ter a reunião do Foro de São Paulo no final do mês aqui, do dia 29 de julho ao dia 4 de agosto. Eu não sei se toda ela é aberta, tal, o Walter pode falar disso, mas eu acho que é uma outra oportunidade da gente fazer o que tem sido feito, que é colocar a política externa na agenda interna do país. Nunca a política externa brasileira foi debatida no dia a dia. As questões do golpe em Honduras, do Paraguai, do Mercosul, do Irã, foram debatidos porque o Brasil adquiriu esse caráter, essa palavra é horrível, mas protagônico, é uma paroxítono esquisita,
na política externa. E a expressão disso foi falada aqui em várias mesas, é a grande afluência, a grande demanda por cursos de relações internacionais. Eles são diferenciados entre si, as universidades privadas oferecem cursos mais ligados a negócios, business e tal, que têm o seu espaço. As universidades públicas, aqui em São Paulo, especialmente a Unifesp, que tem uma grande participação de estudantes da Unifesp aqui, a Unesp, a USP e a Federal da ABC são 4 universidades públicas que oferecem esse curso. Em alguns lugares eles batem as carreiras tradicionais, como medicina, engenharia e tal, como com procura de candidatos, de alunos candidatos. Bom, não vou me alongar muito mais, eu vou passar a palavra para o Walter por 20 minutos. Bom, gente, boa noite. Os participantes, a quem está acompanhando pela internet. Eu queria primeiro pedir desculpas formalmente em nome do Rui Falcão, que é presidente nacional do PT. Ele de fato está gripado pesado, certo? Desculpas por não poder estar aqui, estava preparado para estar e pediu que o representasse. O Maringoni já me apresentou aqui, eu sou membro do Diretório Nacional do PT. Desde 2005, até 2010, eu assumi a Secretaria de Relações Internacionais do partido e de 2010 para cá eu continuo atuando na área internacional, mas cuidando só da Secretaria Executiva do Foro de São Paulo. Eu caí por acaso nessa área, quer dizer, eu profissionalmente sou gráfico, depois eu fiz História, fiz curso, fiz mestrado, fiz doutorado, e a minha área de atuação no partido era de comunicação e de formação política. Eu caí na área internacional por circunstâncias e acabei acompanhando essa área já há mais de 7 anos, há 8 anos. Nosso temário aqui é um diálogo com os partidos do Foro, né? Eu tenho também que fazer a explicação formal. O Foro tem aqui no Brasil, ele é integrado por 7 partidos, né? Pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Comunista do Brasil, o PT e o PCdoB, nós integramos um chamado Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo, uma espécie de uma executiva, mas também fazem parte do Foro de São Paulo, aqui no Brasil, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista, o PPL, Partido Pátria Livre, os 3, mais os 2 que estamos aqui, somos partidos da base do governo, mas também integram o Foro de São Paulo o PPS, Partido Popular Socialista, e o Partido Comunista Brasileiro, que com opiniões absolutamente opostas fazem oposição ao governo. Portanto, o Foro de São Paulo não é braço, nem é apoiador do governo Dilma, como não foi do governo Lula. Tem posições diferentes entre nós sobre o governo, ainda que predomine uma posição de apoio, como vocês devem imaginar. O que eu vou falar aqui é o ponto de vista do PT e em algumas questões do meu ponto de vista pessoal. Aqueles que tiverem interesse em conhecer com mais detalhe a política de relações internacionais do PT, para não cansar ninguém, eu distribuí para quem estava aqui na hora pouco antes de começar, esse livreto que é publicado pelo PT, se chama Notas sobre a Política Internacional do Partido dos Trabalhadores. Ele está disponível para download na internet e no final aí da atividade, quem tiver interesse em conseguir pode falar comigo. Eu vou falar um pouco da política de relações internacionais do PT, falar um pouco da política externa do governo brasileiro, como é que a gente vê, e depois vou fazer uma observação final sobre esse tema aí dos partidos políticos. A política de relações internacionais do PT tem 3 dimensões que eu queria enfatizar. Primeiro, pluralidade ideológica. Nós não temos relações apenas com partidos socialistas ou apenas com partidos de esquerda. Nós temos um leque de relações políticas e ideológicas muito amplo. Segundo, uma ênfase latino-americana. A nossa prioridade é a relação com os partidos políticos na América Latina e Caribe. E terceiro, uma preocupação desde os anos 80 de estimular outras dimensões das relações internacionais que estão além dos governos e dos partidos. Por exemplo, nós ajudamos direta e indiretamente a realização do Fórum Social Mundial. É um tipo de relação internacional que está muito além dos partidos e muito além dos governos. E é uma dimensão fundamental porque faz as relações internacionais serem assunto de outros segmentos da população que não estão diretamente vinculados ao aparato de Estado. Quais são os desafios que essa política de relações internacionais tem hoje, né? Pegando especificamente o PT? Tem 3 grandes desafios. O primeiro é o debate sobre a estratégia nossa, né? Nós, os militantes que têm 45, 50 anos, mais, aqui na América Latina, aprendemos a fazer política com alguns paradigmas, tá certo? A Rússia, a China,
Cuba. E o que nós estamos vivendo hoje na América Latina corresponde a outro processo histórico, um processo histórico que lembra aquilo que ocorreu na experiência chilena do governo de Salvador Allende de 1970 a 1973. É outro paradigma de processo de transformação social. Um segundo desafio é o debate sobre a integração continental, que é uma coisa muito fácil de falar, de defender e muito difícil de concretizar. E um terceiro desafio é o debate político, que está em curso desde 98, em que uma parte da direita, em toda a América Latina e no mundo, tá certo? Desde a secretária de Estado, a Condoleezza Rice, na época do governo Bush, até aquela revista Veja, ou não Veja, certo? Não Veja. Dizem que não é uma revista, o moderador está se intrometendo pela... Mas tudo bem, cara, me acusa. Mas voltando, qual é o debate que eles insistem? É que existe na América Latina duas esquerdas. Tem a esquerda radical, carnívora, e tem a esquerda moderada, vegetariana. A gente tem enfrentado esse debate dizendo que isso não é verdade. Primeiro porque, óbvio, esse tipo de divisão ajuda a direita. Porque você tem duas esquerdas, uma tem que brigar com a outra, tá certo? Então, dividir para imperar. O segundo motivo pelo qual a gente tem enfrentado essa avaliação é que ela é errada do ponto de vista teórico. Não existem duas esquerdas na América Latina, existem muitas esquerdas na América Latina, existem muitos processos diversificados e todos, apesar de muito diferentes, correspondem a um movimento histórico. Então não dá para trabalhar com esse tipo de visão reducionista. E politicamente também é errado, porque nós não sobreviveríamos como esquerda na América Latina sem nos apoiar uns aos outros. Não apesar das nossas diferenças, mas por causa delas. Porque se a gente fosse igual, a gente não teria conseguido ter sucesso em países tão diferentes. Se a gente fosse uniforme, homogêneo, a gente não teria tido sucesso em países tão diferentes. A gente tem que ser diferente para poder triunfar em realidades diferentes. Qual é a avaliação que, no âmbito especificamente do PT, se faz sobre a política externa do Brasil? Aqueles que tiveram aqui no início, para quem eu pude passar o livreto, tem um artigo específico sobre isso, sobre a política externa do Brasil, do ponto de vista da Secretaria de Relações Internacionais do PT. Primeiro, vale a pena dizer que não é uma política externa petista. Quer dizer, o Marco Aurélio Garcia, o Samuel Pero Guimarães e o Celso Amorim, que eu citei ontem como sendo os três principais intelectuais orgânicos dessa política externa, os três são filiados ao PT. O Marco Aurélio desde o início, o Samuel e o Celso há pouco tempo. Mas não é uma política externa petista. Na verdade, é o encontro entre uma tradição que já existia numa parte do Itamaraty com uma tradição da esquerda brasileira, que não é só petista. É o encontro entre duas tradições. Nós, evidentemente, a gente apoia globalmente essa política, embora haja questões muito polêmicas no interior do PT. Ou seja, existem aspectos dessa política, cito, a presença brasileira no Haiti, cito, a recusa a reconhecer as demandas da Frente Polisário em relação à República Saharaui, na África, ou a postura do governo brasileiro nas negociações da Organização Mundial do Comércio. São temas que dentro do PT sempre produziram muita polêmica. Então, quando eu falo que tem um apoio global, não quer dizer que tem um apoio total, né? E a gente reconhece que essa política externa é, por definição, uma política externa contraditória. Quer dizer, o Brasil é uma potência média que atua num ambiente latino-americano e mundial nessa situação de conflitividade que já foi analisada ontem, hoje, anteontem, não vou aqui repetir. A política externa desenvolvida desde 2003 tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão que é expressar os interesses de quem é dominante nesse país, ainda do ponto de vista econômico e social. Então a gente vai ver a política externa brasileira, especialmente na área comercial, expressando os interesses de segmentos empresariais, mas ela tem uma outra dimensão, que é a dimensão que corresponde ao compromisso democrático, popular de esquerda, dos partidos que são hegemônicos no governo. Então é uma política externa contraditória. E isso tão contraditória quanto o próprio governo de que ela é a expressão. Quer dizer, o governo Dilma como o governo Lula não são governos de esquerda. São governos de coalizão de força. Tem partidos de esquerda, partidos de centro e partidos de direita.
que fazem. E esse caráter contraditório também está presente na política externa, ainda que a política externa seja a melhor dimensão, olhando de conjunto ao longo de todos esses anos, é talvez o ponto em que os partidos de esquerda mais se reconhecem no governo, é a política externa do governo. E há um balanço, como eu falei, globalmente positivo de conjunto, mas sem que, não tomem isso como uma resolução oficial, nem como uma opinião pessoal, para ficar mais fácil também como minha opinião pessoal, mas que certamente expressa o ponto de vista de um amplo setor do partido. Existe uma insatisfação muito grande com a inflexão que ocorreu na política externa nesses últimos 2-3 anos. Ou seja, há uma avaliação de que a gestão patriota faz uma inflexão na política externa que não corresponde às melhores tradições dessa política. E isso, eu insisto, já falei isso ontem e repito aqui, não é um problema de psicologia, ainda que a psicologia reforce os problemas políticos. É que, na verdade, nesse período houve, durante um determinado momento, um momento BRICS, né? Brasil, potência, atuando sozinho, descolando da visão correta e que foi predominante durante a maior parte do tempo, de Brasil, expressão da América Latina e Caribe. Segundo, uma política de muita tolerância frente ao intolerável, né? Isso eu falo publicamente, já falei várias coisas. O Celso Amorim tinha uma imensa qualidade, ele não tinha medo dos gringos. O patriota tem um grande defeito, ele gosta dos Estados Unidos. Não quer dizer que ele se submete aos Estados Unidos, quero deixar isso bem claro. Eu não estou falando que ele defende a política dos Estados Unidos ou que ele é subalterno, nada disso. Eu estou falando uma coisa que é ao mesmo tempo melhor e pior. Ele gosta e ele fala isso publicamente, tá certo? E em terceiro lugar, uma postura um pouco burocrática no trato de uma área que é política. A política externa é a expressão máxima da política e, portanto, ela tem que... A ação de quem é o cabeça da diplomacia brasileira tem que ter uma fortíssima dimensão política, e isso se perdeu. E insisto, não é um problema psicológico. A demora, por exemplo, numa manifestação claríssima e firmíssima do Itamaraty em relação ao ato de pirataria contra o avião do Evo Morales, só não ficou mais grave porque a própria presidenta soltou uma nota logo em seguida, duríssima e boa, com a qual a gente é 100% solidário. Então, para resumir, em amplos setores do PT, uma postura muito crítica em relação a uma inflexão que a gente vê na gestão patriota. E não se trata de uma mudança de linha, não é disso que eu estou falando, mas se trata de uma inflexão que faz perder características importantes daquela política externa do período Celso Amorim. Qual é a postura nossa frente à política externa de conjunto? Para ficar mais didático, eu vou destacar 6 pontos. Quer dizer, como é que o partido atua frente a isso? Primeiro, defender o governo dos ataques da direita. A política externa é muito atacada pela direita. Segundo, evitar que predominem interesses privados e subimperialistas na política externa do governo, que é uma disputa. Já foi falado aqui várias vezes, há uma disputa na política externa como uma disputa em geral na condição do governo. Então o PT, como partido de esquerda, tem que trabalhar para evitar que predomine na política externa aquilo que não é, tá certo? Terceiro, estimular uma conduta latino-americana e caribenha na política externa do governo. Quarto, reafirmar uma caracterização imperialista da ação das metrópoles. Óbvio que vou dar um exemplo aqui muito claro, óbvio que o governo brasileiro tem que manter relações tranquilas, normais e cordiais com o governo dos Estados Unidos. E isso inclui, por exemplo, que o Lula receba o ex-presidente, na época, ambos presidentes Bush, tá certo? Aqui no Brasil. E o PT, junto com os outros partidos de esquerda, movimentos sociais, nesse mesmo dia que o presidente da República corretamente recebe o presidente dos Estados Unidos, fomos à rua denunciar o imperialismo, a agressão, o militarismo, o assassinato em massa praticado pelo governo Bush. Então, cada qual no seu papel. Em quinto lugar, construir uma dimensão popular e cultural internacionalista e integracionista. O governo tem limites para fazer isso. Os partidos, os movimentos sociais não têm esse limite. A nós interessa uma integração continental e uma política de relações internacionais que tem uma dimensão claramente internacionalista. E articular a política externa com aquilo que são os objetivos de longo prazo da esquerda, ou seja, os objetivos de construir uma sociedade socialista.
A política externa não é socialista, mas a política de relações internacionais do Partido Socialista tem essa preocupação. Então, muito resumidamente, a gente apoia globalmente essa política, nós achamos que ela é uma política fundamental e temos essas preocupações que eu listei aqui. Eu quero, para encerrar, reforçar esse convite que o Marigoni já fez para que todos que queiram acompanhar pessoalmente ou pela internet o 19º encontro do Foro de São Paulo façam, vai ser na cidade de São Paulo. E o último comentário que eu queria fazer, ele vai ser... Uma parte inicial dele vai ser em 3 hotéis e a parte final vai ser na quadra dos bancários e na Casa de Portugal, que fica na Liberdade e na Tabatinguera. São locais bem próximos da estação Metrô Liberdade e da estação Sé de Medeiros, para aqueles que conhecem São Paulo. Bom, e um último comentário que eu queria fazer sobre o tema que foi objeto da parte inicial da fala do Alemão. Eu já falei ontem, aqui eu estou muito otimista com o cenário atual. Acho que essas mobilizações que ocorreram em junho ajudam o governo, ajudam a esquerda, é um chacoalhão bem-vindo. E não me compete fazer autocrítica pelos outros. Então, agora, compete a gente fazer autocrítica pelo PT, né? Do ponto de vista dos partidos, né? O PT foi, não só ele, mas o PT foi, estou falando só do PT, mas o que eu vou falar não é só o PT. O PT foi nos anos 80, buscou ser e conseguiu ser durante muitos momentos o porta-voz da indignação popular com o que estava ali. E o exemplo mais acabado disso foi quando o Lula se referiu aos 300 picaretas que havia no Congresso Nacional. Tá certo? Então, essa coisa rebelde, essa coisa insurrecta, essa coisa plebeia, que era característica do PT nos anos 80 e nos anos 90, foi fundamental para mudar o país. Foi fundamental para eleger o Lula, foi fundamental para reeleger o Lula, foi fundamental para eleger a Dilma e foi fundamental para que a gente possa comemorar avanços sociais e políticos. Agora, a verdade é que nos últimos anos a gente se deixou contaminar pelo modus operandi da política brasileira. Nós perdemos radicalidade do ponto de vista da capacidade crítica e do conteúdo de análise da sociedade brasileira. A gente perdeu capilaridade social e isso fez com que a gente perdesse essa característica, perdesse parte, pelo menos, essa característica muito forte nossa, de ser voz dessa insatisfação e tem motivo para ser insatisfeito. O que me deixa tranquilo? Me deixa tranquilo, isso que já foi dito aqui, eu estava ouvindo hoje o Murilo falar, eu mesmo falei isso ontem. Qual foi a reação da direção do PT, qual foi a reação da Dilma, qual foi a reação do Lula ao processo de manifestação? Saudar e perceber a importância disso. Perceber a importância desse chapalhão. Então, isso que eu estou falando aqui, o Lula escreveu ontem no New York Times, na coluna que ele tem. O PT precisa mudar. Então, nós, quer dizer, ao mesmo tempo, para a gente poder defender a legitimidade dos partidos na sociedade brasileira, os partidos têm que estar à altura de reconhecer que a gente precisa fazer uma mudança. A gente precisa ter uma outra conduta para recuperar uma coisa que a gente não perdeu de todo, mas que nós perdemos em parte, falando especificamente do PT, que é esse enlace com a rebeldia da sociedade brasileira, que tem que ser uma sociedade rebelde. Eu queria terminar com isso, quer dizer, a gente muitas vezes corre o risco, nós que somos, eu nunca fui do governo federal, mas já fui de um governo municipal do PT na cidade de Campinas, eu fui secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu me peguei na seguinte situação, a de justificar. Tá certo? Não, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Sim, tudo isso é verdade. Só que a quantidade de coisa que tem para fazer na sociedade brasileira é imensa e nós não podemos amortecer a reivindicação das pessoas. Porque se a gente amortecer a reivindicação das pessoas, o que vai predominar são os interesses tradicionais, corporativos, empresariais de direita, que vão contaminando, vão ocupando espaço, por inércia vão prevalecendo. Então a gente tem que ter uma postura muito crítica e autocrítica o tempo todo. Eu acho que esse desafio a gente tem, tá certo? No caso específico da política externa, por isso, no caso específico da política externa, eu fiz questão de deixar claro aqui que existe sim uma insatisfação com essa fase mais recente. E acho que essa insatisfação tem que ser dita para que ela possa ser traduzida numa mudança de rumos. É isso, obrigado. Impressionante a disciplina
minutos, que a mesa avisou que ia cortar. É o seguinte, gente, antes de eu abrir os debates, eu gostaria de saber se chegaram alguns dos representantes dos outros partidos, do PSB, do PDT, que estavam programados, dos outros partidos, foram todos convidados aqui. Jorge Romano vai falar para que partido? Só uma última informação, tem um site do Foro de São Paulo, que seria interessante você falar aí. www.forosaopaulo.org.br. Criativo. Eu não sei se está aí o pessoal para recolher as perguntas por escrito, se vocês já recolheram alguma. Não? Bom, tá ali para recolher. Agora, quem quiser falar, nós vamos fazer o seguinte esquema. Vamos fazer um bloco de 5 perguntas. Nós programamos o debate até às 20 horas. Podemos ser um pouquinho mais flexíveis, mas não nos alongar muito mais. Eu peço encarecidamente que as perguntas ou intervenções tenham no máximo 2 minutos, para que a gente dê chance de mais gente fazer perguntas. Eu peço também, solicito aos que forem fazer, já vai, que falem o nome, de onde vem, quer dizer, não precisa falar eu sou de Quixeramobim e tal, não precisa se vem de alguma instituição e tal ou não, mas pelo menos falar o nome para a gente ter a referência aqui. Eu não conheço os nomes de todos, mas eu vou, tem 2 perguntas agora, mais alguém? Tá certo. Então... boa noite, Marcos. Minha pergunta vai principalmente para o Walter, mas também o comentário do Ricardo seria muito bem-vindo. Ninguém surge por geração espontânea, né, no lugar em que está. Se existe essa insatisfação dentro do partido com a inflexão na política externa dos últimos anos, o que justifica essa permanência? A postura o que justifica na posição do partido a permanência e a negligência com relação a essa inflexão de política externa? Boa noite, meu nome é Tatiana, sou doutora em Ciência Política e Econômica. Bom, pode ser para a mesa em geral, talvez caiba mais ao Walter. Acho que logo no começo, né, ontem o Celso Amorim falou muito do papel do Brasil com a Venezuela, logo no começo. Concordo com você nessa questão de que não há 2 esquerdas, de que é parte do mesmo movimento a posição brasileira, inclusive para se combater as teses do subimperialismo brasileiro. Acho que a Venezuela e a Bolívia não estariam onde estão pelo papel que o Brasil também exerceu frente aos Estados Unidos, né, uma coisa que pouco se fala, frente às tentativas de golpe. Então, acho que esse é um debate importante que a esquerda e a academia precisam fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, que essa política externa foi bastante progressista, não foi uma política externa que entrou na aula. Então, a gente tem uma aproximação com a Venezuela, mas o limite, que eu acho que você mesmo aponta, né, é o limite deste governo, é o limite da situação que a gente está, né? Agora, me parece que, no momento atual, então, o Fórum, né, nasce em 1990, né, no momento todo de uma crise ideológica, sobretudo. Muito bem, uma vitória grande com essas novas eleições e com, talvez, reformas do neoliberalismo, né, que eram as propostas destes governos, desses novos governos. Mas e aí, no futuro? O que esperar, né? Então, aqui no Brasil, 2014... aparece ainda como uma grande incógnita, né? Vai depender muito das respostas que o governo vai conseguir dar e que a população vai colocar, e sobretudo na Venezuela também. Então, o que o Fórum espera agora? Então, se ele tinha uma perspectiva antineoliberal, elegeu com reformas pequenas, né? Não são, ainda que bastante progressistas, mas pequenas, o que esperar no futuro? O que o Fórum aponta, né? Qual vai ser a perspectiva, sobretudo nessa fase que vocês estão congressual? Acho que esse é um debate importante de se refletir e já adiantar a mesa de amanhã de manhã. Obrigada. Sérgio Mileto, da Associação Latino-Americana de Microempresa e do Grupo Focal Brasileiro na organização da cúpula do Mercosul Social e Participativo e do Fórum Empresarial do Mercosul. Bom, eu queria saudar, até porque a Lampini nasceu dentro do Foro de São
Paulo em 1997, junto com a Frente Sandinistas de Empresários da Nicarágua. Então, ali nasce a Lampine com uma missão muito importante que era... Alô? Vou descontar meu tempo, amigo. Então, a nossa missão sempre foi mitigar a resistência de setores de direita empresarial em relação aos partidos progressistas no Brasil e na América Latina. Nascemos, inclusive, a pedido do Marco Aurélio Garcia. Então, eu me sinto muita vontade de estar aqui e fazer a seguinte observação. No Mercosul, a nova alta autoridade do Mercosul, o novo alta autoridade do Mercosul, o senhor Ramalho, costuma dizer que o Mercosul nasceu para melhorar a vida das pessoas e costuma citar o fato de que quando o Mercosul começou, o comércio na região era de 5 bilhões e que hoje o comércio na região é de mais de 50 bilhões, como se isso refletisse um sucesso. Quando nós perguntamos como é que ele media a melhora de vida das pessoas nesses anos todos, não há nenhum indicador. As palavras são, gerou mais emprego. Quantos empregos? Não se fala quantos empregos. Que qualidade de emprego? Não se fala que qualidade de emprego. Isso me obrigou a perguntar para ele para quem o Itamaraty trabalha. Quem o Itamaraty ouve? Quem o Itamaraty escuta? E quero deixar aqui meu reconhecimento de todos os avanços que já foi colocado aqui pela mesa, que a gente reconhece. Porém, a privatização do Itamaraty ainda é muito grande. E é necessário, sim, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, de que tem que haver mudanças e que nós não podemos perder a radicalidade nessas análises. Hoje, não existe nenhuma missão brasileira que acompanhe a presidente da República e que vá junto representantes da microfinanças ou que vá junto representantes da microempresa ou da economia social e solidária. Não aparecem. Os produtos, mesmo dentro do Mercosul, produzidos pela economia solidária, não atravessam fronteiras. Então, nós ainda continuamos com uma política externa fortemente focada na área econômica a favor de grandes grupos econômicos. Para encerrar, eu fico muito feliz de podermos voltar a viver aquilo que já pudemos viver até 93, 94, onde se construía programas de governo com canais abertos para a sociedade civil. Eu provoco, incentivo e peço e suplico ao PT e ao PCdoB que de novo abram as suas portas para criarmos de novo os comitês temáticos e setoriais para trabalharmos as políticas de governo para 2014 e de 2014 em diante. Para não acontecer aquilo que estava no programa de 94 do PT, que acabou virando o IRSA, COSEPLAN, aonde os grandes beneficiários são hoje as Odebrecht da vida e não as pequenas empresas construtoras, como era previsto no plano de 93, construído dentro do setorial de logística do PT, em colaboração com a Poli de São Paulo. Obrigado. Mais alguém? Eu estou aqui. Fazer sem microfone. Tem outro colega ali para eu posso fazer agora? Pode. Não, é só duas observações. Fala o nome, por favor. João Moraes, Partido dos Trabalhadores de São Caetano. Duas observações para os expositores da mesa em relação a essa aliança do Pacífico. Eu não sei se o PT, o outro companheiro do outro partido, defendeu posições. Qual é a avaliação que se tem em relação a essa nova articulação internacional, econômica internacional, que está sendo patrocinada principalmente pelos Estados Unidos, e que existe uma discussão, tanto quanto complicada, em relação à postura do Brasil. O Brasil deve jogar peso no mercado econômico do Sul, fortalecer as relações comerciais e políticas
efetivas no Mercosul ou ampliar as fronteiras do ponto de vista do mercado econômico, do ponto de vista das suas potencialidades econômicas e perspectivas em relação a esse novo bloco que está sendo articulado e gestado, né? Então, existe uma dúvida em relação a essa questão. Outra é o seguinte, em relação ao Partido dos Trabalhadores, somos fundadores do PT aqui na região, né? Minha militância vem de mais de 30 anos, 33 anos, e o que a gente observa, você tem vários momentos do Partido dos Trabalhadores, um momento de articulação com os movimentos sociais, de fortalecimento dos movimentos sociais, uma rede de contatos muito articulados com os movimentos sindicais, principalmente na região do ABC, né? E o que a gente percebe nos últimos anos, principalmente quando o PT fez uma opção à disputa de cargos legislativos e cargos executivos, ele praticamente virou as costas para os movimentos sociais, né? Então essa é uma avaliação, uma perspectiva que eu vejo em relação ao partido, né? Eu acho que o partido tem que fazer agora uma nova avaliação política, uma reflexão de se voltar novamente aos movimentos sociais, ao ideário das suas origens, entender um pouco esse processo, porque esse processo é um processo que desgastou o partido, inclusive as políticas de governo, né? Do ponto de vista da demarcação das terras de indígenas, nós não temos nada, absolutamente nada, em relação ao governo Dilma, em relação mesmo à questão da reforma agrária, né? São pontos ainda que, apesar de eu ser do PT, eu tenho críticas, eu tenho posicionamentos a respeito disso. Gostaria que os companheiros, principalmente o Valco, que é da direção nacional do partido, pudesse se posicionar a respeito. Obrigado. Eu vi primeiro, não, mas ele vai passar outra rodada. Deixa eu só. Mas é que a dele complementa. Primeiro, Alex, então tá bom. Diogo, fica na segunda. A gente completa 5 com o Alex, depois a gente já tem aqui. Fala os nomes, por favor. Matheus. Boa noite, integrantes da mesa. Eu sou o Alex Lupe, sou estudante aqui da Universidade Federal da ABC. Gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que a gente tem feito algumas semanas atrás. A gente convidou alguns membros do MPL para discutir os temas que tanto afligem os jovens aqui, pós-mobilizações, esse novo momento social que a gente está vendo, né? E de alguma forma, o que a gente pode perceber é que, de alguma forma, os partidos colocaram barreiras ao ingresso dos jovens dentro deles. A gente perdeu aquele tempo que o PT conseguia organizar também os jovens, inspirar movimentos sociais. Gostaria de saber dos integrantes da mesa como o próprio Fórum de São Paulo, esse diálogo com o Partido do Fórum de São Paulo, pode ajudar na organização dos jovens também dentro dos partidos, que parece que é uma cultura que a gente perdeu. O jovem, hoje em dia, pensa em outras formas de se organizar que não sejam com partidos. Esse é o caso bem específico do MPL, que conseguiu, atingiu o que atingiu e conseguiu sem se considerar um partido. Se vocês acham que é também um do espaço que o partido está perdendo dentro da sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado, Alex. Eu vou passar a palavra para os trabalhadores e eu vou só fazer só chegou uma pergunta por escrito. Eu vou aproveitar o embalo, é do Renato Saraiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O senhor Walter Pomar deixou clara a sua insatisfação com a gestão patriota no Ministério das Relações Exteriores. Gostaria que o senhor explicitasse o que justifica essa sua posição. Primeiro responde o Alemão, depois o Walter. E nós já temos 4 inscrições para a segunda rodada. E quem quiser fazer os inscritos, também faça. Eu vou pedir, assim que a mesa terminar com a conversa paralela, eu vou para que cada um fale por 10 minutos e nós vamos servir os correios. Obrigado, Alemão. Uma moderação rígida.
Mas é interessante o debate. Eu, antes de ser secretário de Relações Internacionais do PCdoB, que assumi essa tarefa em 2009, eu fui durante... Você foi mesmo? Também já... Eu sei que não é fácil ser mesa, eu compreendo. Já fui mesa várias vezes e comecei a militância no movimento secundarista em 83. E durante 26 anos eu tive ligação com a juventude, porque eu fui depois secretário de juventude do PCdoB e antes de dirigente da nossa juventude, que é a UJS, né? Depois fui, em 2003 e 2009, secretário de juventude e acumulei uma secretaria de movimentos sociais. Então, de maneira que esses termos colocados aqui, eu sou bastante afeito a eles, né? Eu estudei muito e discuti muito, dá para dar alguma contribuição nesse sentido. Sobre o PT, eu vou deixar para o Walter responder as questões. E eu vou pegar primeiro essa parte, né, que se refere aí em função ainda do que aconteceu em junho, daquelas mobilizações importantes. Eu também concordo que tiveram um aspecto positivo muito importante que se sobressaiu, que foi a participação social e política da juventude, mas também de todo o povo brasileiro, com muito patriotismo, né, o que nunca foi incentivado pela nossa mídia e pela direita no Brasil. Eu lembro quando era da UNE que chamou atenção um desses shows aí, desse show business aí, não lembro se era Madonna, não sei, uma cantora, o cantor desses aí, estendeu a bandeira dos Estados Unidos, né, e foi vaiado, uma vaia muito grande, né. O que eles mudaram, depois passaram a colocar a bandeira do Brasil. Tudo que é show agora é a bandeira do Brasil. Isso reflete uma consciência da juventude patriótica que é muito importante, né? E no Brasil, diferente de outros países, é um patriotismo de caráter avançado, eu acho, né? Revelou muita coisa importante. Mas também houve, na nossa opinião, do PCdoB, quando cresceu a mobilização, houve uma tentativa de pautar que foi vitoriosa, talvez pela primeira vez, em grandes mobilizações. Direta já não aconteceu isso, nem no Fora Collor aconteceu isso. Eu era da UNE naquele momento, né, e eu participei da construção daquelas mobilizações chamadas Carapintadas, mesmo com a interferência a gente conseguiu pautar, além da luta contra a corrupção, mas a luta contra as políticas neoliberais do Collor, quer dizer, o desemprego, a recessão, foram também causas muito importantes daquela mobilização que tinha um programa, apesar da mídia não reconhecer, tinha um programa e era conduzido com uma orientação democrática que ouvia, mas também tinha uma bandeira e um programa mais unificado. Dessa vez foi muito difusa a reivindicação, e bandeiras como o PEC 37 ou outras não surgiram dos jovens, não surgiram de baixo, né? O Jabor, depois que fez a autocrítica ridícula dele, né, 2 dias depois da Veja reorientar ele, né, não, você tem que apoiar, você está mal orientado. Aí ele mudou de posição, né, e passou a defender as bandeiras que a Veja levantou já no sábado, né, PEC 37, etc. e tal. Não, tá certo, desculpa, e vamos defender aqui, ó, contra a PEC 37 e tal. Então, houve uma grande, como foi bastante espontânea essa mobilização, houve sim a vitória, em certo ponto, da direita, que impôs uma agenda, né, e que ajudou a diluir essas que tinha um caráter inicial, que era a luta por um transporte público de qualidade, né, mais barato, ou pelo passe livre, que é uma bandeira, para deixar claro, né, dos anos 80, né, quando eu comecei a militar na área secundária, já se discutiu o passe livre, não é um movimento que surgiu hoje, né, a UPA defende passe livre desde o Congresso de 89, que foi aqui em Santo André, aqui no ABC. Então, tem que se dizer isso, né, não surgiu agora essa discussão do passe livre, né, eu participei de várias passeatas pelo passe livre nos anos 90, né, quando eu era universitário. Então, existia muita coisa avançada progressista no geral. Agora, a direita conseguiu, né, impor também muitas das suas bandeiras, né, e incutir nesse movimento uma coisa que ela já vinha trabalhando, uma espécie de uma gota d'água, que foi tentativa de ligar a esquerda com a corrupção, com a má gestão pública, né, e tentar vincular os governos em geral, mas que afeta, claro, mais o governo federal, né, com essas práticas que sempre foram deles, né, a de corrupção, a de aparelhar o Estado para interesses privados, que a gente sempre lutou contra e continua lutando contra, né? Então, eles deixaram passar em branco, por exemplo, a anistia para mais de 100 banqueiros
que tinham que ser postos na cadeia em função de desviar recurso pela CC5, que é uma conta especial do Banestado, que é a CP do Banestado, que ficou hibernando no STJ, não foi julgado, e por decurso de prazo foram anistiados os maiores banqueiros do país, ninguém falou nada disso, que eram mais de 30 bilhões de reais, a Paula conhece bem isso, que é da área jurídica, né? Sabe, e ficaram martelando, mensalão, aí caso não sei o quê, né? Faxina ética da Dilma, ou seja, a mídia tem um poder extraordinário no Brasil. Sem democratização da mídia, é difícil a gente avançar nas mudanças aqui no Brasil. Nessas mobilizações, a Globo suspendeu a programação, vocês viram, e passou o dia inteiro, né, a orientar, dizendo onde é que tinha mobilização, não é? Pela internet. Foram falsificados vários roteiros e várias bandeiras de passeata, inclusive usando o nome do MPL. Então houve uma interferência muito grande da mídia monopolizada e da direita, que buscou também capitalizar contra o governo Dilma, né, contra também essa política externa, esse movimento. Então foi muito contraditório esse resultado, né? Houve mesmo muita coisa progressista, mas houve também uma interferência grande da gente que não houve na Direta Já e nem no Fora Collor, né? Como o terceiro grande movimento de massa que a gente viveu no Brasil desde a redemocratização. Então encerro com isso, né? Agora, dada a realidade, né? Ou seja, o povo está mais consciente, está mais mobilizado, né? Está mais organizado, está disposto à luta, isso é bom, mas também, por outro lado, para 2014, fazendo um link com a pergunta da Tatiana, né? Fica mais difícil, fica mais complicado. A gente tem que, falar do bom, a gente tem que rever o nosso programa, nos sintonizar mais com a rua, isso é bom, né? Concordo com o chacoalhão é positivo, não é? Sem povo na rua não tem também mudança, né? Vídeo congresso só tentou correr atrás, né? E aprovar as carreiras, uma série de demandas que estavam lá paradas há muito tempo, né? Então isso mexeu ali com os parlamentares, tem que ser na pressão mesmo, essas mudanças, mas dificulta bastante, não precisa de muita maturidade, muita unidade da esquerda, das forças progressistas, muita compreensão para poder ter uma vitória em 2014 aqui no Brasil, que é fundamental para esse avanço na América Latina e na América do Sul. Ganhar aqui no Brasil, ganhar na Argentina, que também tem eleição presidencial em 2014, e consolidar o governo Maduro, né, que ganhou por pouco a eleição na Venezuela em abril. Então, são 3 países-chave, né, chaves da América do Sul, Brasil, Venezuela e Argentina. Nós temos que tomar cuidado, porque por aí pode vir uma reversibilidade, e se cai nosso governo aqui no Brasil, né, cai também nossa política externa, obviamente, né, cai a Argentina, cai a Venezuela, a chance da ofensiva aumentar contra a Venezuela aumenta, e isso pode colocar a perder um processo que é muito rico e tem muita perspectiva. Então eu acho que é fundamental levar isso em conta. Para finalizar, nós não aderimos à ALBA, mas eu acho que está havendo uma convergência desses processos todos, né? Cuba hoje preside a CELAC, a Venezuela preside de maneira pro tempore o Mercosul, né? A Venezuela, Bolívia já ingressaram no Mercosul. A Venezuela, Bolívia está ingressando, o Equador vai ingressar. Então, de maneiras distintas, está havendo uma convergência desses processos. Mercosul, Unasul, ALBA, isso agora, o Brasil não ingressou porque nós temos um outro caráter aqui no Brasil, de governo, inclusive de orientação. A ALBA, claramente, ela tem uma orientação socialista, não é? Que não é ainda a orientação do Brasil. Eu espero que a gente chegue lá, mas são processos diferentes, com distintas correlações de força. Eu sempre digo, aqui no Brasil, nós não temos maioria parlamentar de esquerda, como temos no Uruguai, como temos na Venezuela, temos 2/3 na Bolívia, né? Em Cuba temos 100%. Ou seja, lá o povo manda de fato, não é mesmo? Então, nós não é fácil você construir um processo de mudança, né, com 1/3 de parlamentares de esquerda na Câmara e no Senado, né? E, para concluir mesmo, o Brasil não está isolado, né? Essa canal furada de acordo de livre comércio só aprofunda as assimetrias e limitam políticas autônomas de desenvolvimento. É um risco que é uma divisão do Mercosul que pode estar em curso, ou da Unasul, de uma ampliação futura do Mercosul, de uma união maior de toda a América do Sul. É a estratégia hoje do imperialismo dos Estados Unidos dividir com essa visão do Pacífico, mas se o Mercosul se fortalecer, inclusive economicamente, politicamente, com o tempo ele pode prevalecer e superar essa divisão. Obrigado.
advogado alemão Walter tem 10 minutos. Então, primeiro, respondendo a pergunta feita por escrito pelo Renato, de fato eu faço uma crítica à inflexão que foi feita na política externa de 2011 para 2013. É uma inflexão, não estou falando de uma alteração na política. Eu considero que nós estamos atuando num ambiente diferente de 2010 para cá, um ambiente mais conflituoso, onde seria necessária uma política mais forte de integração e mais audaciosa na área internacional. Mas, como eu já falei, predominou em vários momentos, ou teve presente em vários momentos importantes, primeiro uma política de considerar Brasil como agente internacional e não Brasil como expressão na política internacional dos interesses latino-americanos e caribenhos, né? Segundo, uma atitude tolerante frente aos Estados Unidos, às vezes na forma, às vezes no conteúdo, e um perfil político mais baixo, no momento que a gente precisava de um perfil político mais alto, né? Também acho que eu deixei claro, mas repito aqui, é uma crítica pessoal, ainda que expresse, na minha opinião, a opinião de um setor muito amplo do partido, certo? Muito amplo. Por que isso continua, pergunta o Marcos, né? Primeiro, o partido nunca formalizou esse tipo de crítica, certo? Segundo, que governo é governo, partido é partido. A Dilma não tem nenhuma obrigação de trocar os ministros porque a atuação deles ou a atuação política deles num determinado momento não seja aquela que o partido acha, certo? E nem acho que o problema é de trocar de ministro. Eu falei que nós temos uma inflexão que precisa ser corrigida, né? E não é só nessa área. O partido manifestou publicamente a sua divergência em relação ao tema da democratização da comunicação, achando que tem que ter mudança nessa área. O partido manifestou publicamente a sua posição em defesa dos interesses dos povos indígenas, conflitando com a posição encaminhada pela Casa Civil do governo. Então não tem... governo é governo, partido é partido, nosso papel é fazer isso. Ter um posicionamento quando a gente acha adequado e cabe ao governo avaliar a pertinência de fazer alterações políticas ou de equipe. Em relação à pergunta da Tatiana, ela fez 3 perguntas na verdade. O que é a ALBA, né? É bom a gente... A ALBA é uma articulação de governos que tem afinidade ideológica, na sua maioria, e é um instrumento de solidariedade econômico-social, né? Todo respeito a isso, quer dizer, isso produz efeitos concretos benéficos em vários países que são parte da ALBA, ainda que também não vamos criar uma fábula, é preciso estudar concretamente as realizações da ALBA, né? Agora, a opção nossa aqui no Brasil é diferente dessa, porque nós estamos trabalhando com a ideia de fazer uma integração entre países que não obrigatoriamente são governados por partidos de esquerda, ou que têm uma afinidade política e ideológica. Nós estamos falando de fazer integração entre povos e entre estados. É uma orientação distinta. E além disso, não é possível fazer integração socialista entre países capitalistas. Isso demandaria fazer um debate mais largo aqui, mas é um equívoco, é uma autoilusão a gente achar que é possível fazer integração socialista de longo prazo, permanente, entre países que são capitalistas. E a Venezuela é capitalista, a Bolívia é um país capitalista, o Equador é um país capitalista. Portanto, tem um pouco também de confusão nessa discussão que precisaria ser limpada. E o que tem prevalecido, vamos também falar muito claramente, é o ingresso desses países no Mercosul, transformando o Mercosul no núcleo econômico da Unasul. É isso que de fato tem ocorrido, né? Isso não é contraditório com a ALBA, mas a capacidade da ALBA se expandir, na minha opinião, para além do que ela já foi, é zero. Por quê? Porque a capacidade de financiamento do Estado venezuelano para as suas políticas públicas e sociais já está no limite. Eles estão dando um salto na sua capacidade produtiva e econômica para resolver tanto os seus problemas internos quanto para manter a sua política externa. O que o Foro espera? Também pergunta a Tatiana. A palavra de ordem do 19º Encontro do Foro de São Paulo, que vai ser aqui no Brasil, é aprofundar o processo de mudanças em cada país e acelerar o processo de integração regional. E, na nossa opinião, a saída é radicalizar aquilo que já vem sendo feito, sem aspas, né? Ou seja, tem que aprofundar o processo de mudanças, tem que acelerar o processo de integração. Não há outra saída. A outra saída é reversão negativa. Sobre 2014,
Eu não tenho preocupação com o resultado da eleição, porque no meu caso, eu sempre achei que essa eleição ia ser decidida no segundo turno por muito pouco, porque é da tradição do país isso, e nesse contexto, então, o cenário que agora é visível para todo mundo é o cenário com que eu e outros já estavam trabalhando. Agora, vai ser um cenário muito conflituoso, vai ser uma disputa política boa. É bom que tenha disputa política, é bom que o país opte com clareza sobre quais são os projetos que estão em questão. Agora, melhor ainda é que as forças políticas que apoiam o governo Dilma, entre elas o PT, vão ter que repactuar com a sua base social. Esse é um outro produto positivo desse processo de mobilização, tá certo? E a repactuação é pela esquerda, é para ter mais política social, é para ter mais democracia. Em relação às questões que o Sérgio falou, eu só queria concordar com ele, não vou aqui repetir o que ele já disse, e enfatizar isso. É muito importante que esse debate programático para 2014 seja feito massivamente. Ou seja, quanto mais centenas de milhares de pessoas acompanharem essa discussão, mais êxito vai se ter na disputa eleitoral. Em relação ao tema que o João Moraes colocou, a avaliação que a gente faz no Foro de São Paulo e no PT sobre a Aliança do Pacífico é uma avaliação, o arco chamado Arco do Pacífico, é uma avaliação crítica. Na nossa opinião, do ponto de vista estritamente da política, tá certo? Não vou entrar em outras dimensões, é uma operação contra a Unasul e contra o Mercosul. É para dividir o processo de integração latino-americano e caribenho, onde ele está mais avançado, que é na região sul, né? Agora, a questão que a gente tem que entender é por que eles foram obrigados a apelar para isso. Porque, na verdade, o processo de integração estava tão avançado que mesmo governos de centro-direita estavam obrigados a participar. Governos como o da Colômbia, do Chile e outros estavam sendo obrigados a participar do processo de integração, obrigados a participar da Unasul, obrigados a participar da CELAC. E por isso eles vão buscar uma instituição que eles mesmos dizem que não é para isso, mas para tentar dar corpo, um espaço autônomo desses governos que têm uma orientação predominantemente mais conservadora. Por fim, essa questão que o João Moraes mesmo falou e o Alex também, a questão da juventude, os partidos colocam barreiras. Nós vamos ter um espaço no Foro de São Paulo, que é o encontro da juventude do Foro, mas eu queria colocar o tema que a gente colocasse, como aqui não é uma discussão sobre os partidos, sobre o PT, sobre nada, eu acho que a gente tem que perceber o seguinte: houve uma mudança geracional, uma mudança sociológica muito grande no país. Quer dizer, a maior parte do eleitorado em 2018, o que vai significar para a maior parte do eleitorado brasileiro em 2018? Eu dizer, não queremos voltar para a época, não queremos voltar para o passado. Se o passado é para uma parte desse eleitorado, 3 governos encabeçados pelo PT. O discurso tem que ser do futuro, para poder ganhar essas novas gerações, porque o passado não é exatamente aquilo que era para nós, que vivemos o governo Fernando Henrique, vivemos os governos anteriores. Há uma baita mudança sociológica. Quer dizer, você teve uma elevação do padrão de consumo de uma imensa massa de pessoas, e atenção, mudança do padrão de consumo. American Way of Life, né? Que era um carro, mas não houve uma mudança de um padrão civilizacional, tem o transporte coletivo. Nós vamos entrar nessa questão agora. Nós somos no máximo que dava, e agora precisa mudar de padrão, mudar de patamar. Saúde pública, educação pública, transporte público em larga escala. Estou encerrando. Agora, o problema é que houve essas mudanças geracionais e sociológicas não foram acompanhadas de uma mudança equivalente no âmbito cultural, que a indústria cultural, a indústria de comunicação e o conteúdo da pedagogia no país continuam os mesmos, se é que não pioraram. Quando vejo a televisão aberta, eu acho que piorou, tá certo? E não houve uma reforma do Estado. É óbvio que esse Estado que nós herdamos em 2003 foi feito para outro tipo de... Já tinha sido feito para outro tipo de governo e foi piorado no período neoliberal. É óbvio que ia chegar numa hora em que as instituições que a gente dispõe não estão à altura de continuar o processo de transformação. Esse é o problema de fundo, entendeu? O problema de fundo é que a gente tem que se reconectar com a necessidade de dar um salto de qualidade. Se a gente fizer isso, a gente reconecta com juventude, com os setores insatisfeitos e com tudo. Obrigado, Walter. Nós temos 4 inscritos, que é o Diogo, a Juliana, o Matheus e o Padilha. Mais alguém? As pessoas se inscrevem. Damiano. Vamos lá, então, rapidamente, Diogo. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, saudar a mesa. Antes de mais nada, eu
queria parabenizar a conferência, independente dos números físicos ou online, presenciando todos esses dias de discussão e debate, eu acho que serviu muito para enriquecer e oxigenar tudo isso que estava adormecido, ou estava meio inquieto. Parabéns à Universidade Federal da ABC pela belíssima recepção, e aqueles que falavam contra, eu acho que isso daqui não era possível, eu acho que já está mais do que calados. E parabéns também para o grupo de reflexões de relações internacionais, e o meu desejo de que continuem a seguir o caminho com o Weber. Agora, em relação à questão, é a seguinte, para o Walter. Foro de São Paulo, na verdade, ele foi a primeira vez que consegue reunir, como você disse, todas as esquerdas para conversar. Em 2003, ele passa por um grande desafio, na qual mudava de governo de oposição para agora governo. Então eu queria que você falasse um pouco, você já falou dos novos desafios, já explanou sobre isso, mas traçasse de repente um paralelo daqueles desafios que eram assumidos em 2003 para esses novos que chegam agora no ano de 2013. E partindo de um lado da Secretaria de Relações Internacionais, pesquisa que eu faço, também fazendo esse paralelo entre governo e partido, acabamos de sair de uma mesa que falava sobre os entes federativos, E a Secretaria de Relações Internacionais do PT foi uma grande indutora através das cidades de política internacional. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, como que vocês enxergam hoje o papel das cidades, que será um dos temas do foro, na atual conjuntura. Obrigado por todos. Obrigado. Eu queria ver, tem mais gente que quer fazer pergunta por escrito? Bom, Juliana. Boa noite, eu sou Juliana, sou estudante de Relações Internacionais da URGS e sou a secretária da Juventude do PT de Porto Alegre. Então vou fazer uma fala aí um pouco de onde eu venho. Acho que o momento em que ocorre essa conferência ele é muito sintomático da conjuntura que a gente vive. Que os movimentos sociais, os partidos de esquerda, especialmente nós da Juventude do Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores, falávamos da necessidade da gente aprofundar as mudanças que a gente vinha construindo, de fazer rupturas mais profundas com o sistema a partir desse momento. A política externa me parece ter um papel central para isso, E não é à toa que a gente realiza essa conferência com esse caráter nesse momento histórico. Acho que a política externa é fundamental para a gente conseguir avançar o projeto popular de desenvolvimento do país e de desenvolvimento da América Latina, de integração da América Latina. Nesse sentido, eu queria trazer um pouco uma reflexão que eu vim fazendo sobre a questão do Conselho Consultivo de Política Externa que foi anunciado aqui pelo Patriota no primeiro dia da conferência. Ao longo do governo Lula e governo Dilma, a gente criou aí uma série de novos instrumentos de diálogo com a sociedade. Foram conferências, conselhos, enfim, uma série de instrumentos que foram importantes para aumentar a participação social. No entanto, a gente não conseguiu traduzir ou criar instrumentos que traduzissem as discussões feitas nesses fóruns em incidência no governo de fato. E hoje as mobilizações que a gente vê nas ruas, elas têm muito, carregam muito da insatisfação dessa nova geração que realmente vem também dessa falta de condição que o governo teve de traduzir as discussões que foram feitas, que foram encaminhadas nas conferências e nos conselhos em incidência no governo. Muitas das pautas a gente discutiu nas conferências de juventude, de educação, enfim, eu participei de uma série delas e lembro da gente encaminhá-las e o governo não adotá-las. Além disso, um outro elemento que também aparece nas ruas, que é a deslegitimação e o questionamento aos movimentos sociais tradicionais, entre aspas, porque eu não acredito nesse debate de tradicionais e novos movimentos, mas enfim, vem também porque esses movimentos, a UNE, o MST,
né, os movimentos que, enfim, já estavam na rua há um tempo atrás, fazem parte desses conselhos, dessas conferências, representando a sociedade, e por o governo não encaminhar e não fazer com que essas discussões incidam nas políticas do governo de fato, fizeram com que a sociedade, essa geração que sai na rua hoje, não legitime, não reconheça, não se sinta representada pelas entidades que faziam as discussões desses fóruns. Então, nesse sentido, um pouco nesse contexto, eu queria saber a opinião da mesa, né, sobre a importância desse Conselho de Política Externa, né, nesse momento histórico, quais são as expectativas de que ele realmente consiga incidir na política externa do governo, nas políticas do governo, e também sobre o papel que a política externa vai ter nesse próximo período para a gente conseguir avançar com um projeto popular de país que a gente tem construído nesse último período. É isso. Obrigado. Matheus. Bom, meu nome é Matheus, sou estudante do curso de História da URGS e secretário executivo da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, a OCLAE, representando a UNE. Eu acho, primeiro, eu queria dizer que desde o último Fórum de São Paulo, que foi na Venezuela, para mim, já existia, de certa forma, esses debates sobre, inclusive um companheiro nosso do movimento social brasileiro, que falava que hoje a juventude já não se mobilizava mais pelas formas tradicionais e a internet, não sei o que, etc. e tal. E o Fórum de São Paulo, esse da Venezuela, foi uma profunda demonstração de vitalidade dos partidos políticos. Ou seja, aquela mesa de fechamento do Fórum de São Paulo, com a Rigoberta Manchu, Chaves, Patinho, enfim, não vou lembrar todo mundo que está na mesa agora. É uma grande demonstração, o Walter, óbvio, coordenando os trabalhos. Foi uma grande demonstração de vitalidade dos partidos políticos. Então eu acho que a gente também tem que tomar cuidado quando a gente, de certa forma, absorve alguns argumentos, alguns debates reproduzidos pelos setores mais conservadores. Eu acho que o fato de dar havido mobilizações massivas, supostamente espontâneas, não tem nada a ver, e eu acho que a Ju mencionou agora, e antes a Fátima no debate, antes da sua participação social, civil, da sociedade civil, foi muito feliz quando disse que nós não podemos comprar o debate da divisão entre os novos, as mobilizações novas e as formas supostamente tradicionais, porque essa oposição é a oposição que a direita quer que a gente compre. Essa é a oposição que a direita quer que a gente compre. Uma oposição, uma contraposição que nós não podemos comprar. Se nós formos ver essas formas tradicionais de luta, se a gente for analisar ao longo, no próprio Brasil, todas as pesquisas que perguntam à juventude sobre como ela acha que se podem resolver os problemas, ela vai te responder que é a política. Se tu pergunta sobre a sua impressão dos partidos políticos, bom, companheiros, se perguntar aqui para nós todos qual é a nossa impressão sobre os partidos políticos brasileiros de maneira geral, provavelmente a resposta majoritária não vai ser dizer que sim, os partidos políticos no Brasil são uma maravilha. Entende? Então, também nós precisamos estar atentos com isso. No Chile, nós podemos eleger 2 deputadas nacionais que são oriundas das entidades estudantis. O movimento social brasileiro consegue se fortalecer com conquistas reais e unidade de mobilização. O que foi o dia 11 de julho? Então, para mobilização em todo o país, Porto Alegre, que é a minha cidade, parou. Quando que a gente viu isso? Então nós precisamos tomar cuidado, eu acho, quando a gente acaba transmitindo algum tipo de opinião, né? Acaba comprando uma opinião estranha ao nosso campo. Então acho que tem que ter cuidado com isso. Para fazer essa pergunta aqui mais específica aos 2 companheiros na mesa,
Uma é com relação ao que o Walter mencionou agora sobre esse lance da cultura. Eu gostaria que a gente pudesse falar sobre esse processo da luta em defesa da cultura nacional, não sei o quê. Eu lembro que há pouco tempo saiu uma revista dessas contigo, tititi, sei lá o quê, que dizia o Michel Teló saindo dizendo assim, eu fiz o mundo inteiro cantar em português. Tchê, em Cuba, cara, a música que as pessoas ouvem na rua é berê, 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 e aí eu te pego, brother. Então a indústria cultural, ela consegue, do ponto de vista da disputa de hegemonia, entrar em setores, entrar em espaços de maneira mais fluida do que o debate político, digamos, mais duro. Entende? Então eu acho que o debate sobre a defesa da cultura nacional é um debate importante para a gente comprar. E por último, concluo com uma pergunta, é sobre o seguinte, nós estamos falando, e o papel do Fórum de São Paulo é discutir o aprofundamento das mudanças, falando especificamente do Brasil, alguns intelectuais chamaram o governo Lula de governo de condomínio, por ser um governo que envolve setores muito heterogêneos da política brasileira, como por um lado o agronegócio e por outro o próprio movimento sem terra. A Dilma já deu uma declaração, como eu lembro, falando que o seu objetivo, que nós estávamos rumando para construir uma sociedade de classe média. Então eu queria que o Alemão e o Walter pudessem comentar esse tipo de critério com a relação do aprofundamento, a radicalização que o Walter menciona, desse processo de mudanças no Brasil. Agora, Matheus, Padilha. Não é Padilha? Não, desculpa. Meu nome é Michael Badini, eu sou aluno ingressante da UFABC e gostaria de começar dizendo que eu sou um grande admirador do Partido dos Trabalhadores. O meu pai é lixado político, então ele teve uma participação bem ativa ali no começo do partido e ele está muito decepcionado com os rumos que o partido vem tomando no âmbito federal e tudo mais, principalmente por ele perder essa identidade, né, como o próprio representante disse, de radicalizar, de realmente trazer as demandas da sociedade para o governo. E nesse sentido gostaria de perguntar também, saber por que é tão difícil fazer isso. E que eu não vejo que é uma questão só no partido. Todos os partidos, quando são pedra, quando são oposição, têm diversas soluções para a sociedade, mas parece que quando eles assumem o governo, eles não conseguem tomar soluções que realmente atendam. E eu digo isso para ir para a próxima pergunta, que é no sentido que o representante falou sobre receber os representantes internacionais. E tem uma questão muito emblemática na questão de parcerias, que foi a parceria do PT, né, com o PP, aqui em São Paulo, que o próprio Maluf era um inimigo histórico do partido e eles se aliaram para uma eleição. Eu entendo que as alianças são fundamentais, são importantes, mas eu gostaria de saber, os fins justificam os meios? É importante perder uma ideologia para você conquistar? E se não, qual é o limite para isso? Qual é o limite dessas alianças até em âmbito internacional? Obrigado. O próximo é, se eu entendi o nome, Damiano. É isso? Damiano. Buenas noches. Hola. Sí, voy a hablar de una obsesión que tengo. Pido disculpas si no tiene que ver directamente con el tema que nos reúne, pero... Damiano, por favor, ¿de Hola. dónde es? Soy de Uruguay, del diario del jornal La Diaria. Hable de fácil. De pagar. Então, vou tentar falar em português. Pido desculpas, tá bem? Vou colocar uma coisa que eu falo muitas vezes com muitos amigos brasileiros nessas dos bares. E a pergunta é, por que a esquerda brasileira não é capaz de construir a mídia contra-hegemônica que discute a centralidade do sistema de média? Então, hoje que tenho dois representantes do PT e do PCdoB na frente, eu quero oficializar essa obsessão. Então, acho que tem muito a ver com o que vocês estão vivendo aqui no Brasil,
nueva agenda política que surgió de las ruas, de cómo se construye o relato, cómo se construye la síntesis política de este fenómeno, cómo se disputa o rumbo da mobilização. Mas também tem que ver com o processo de integração, porque quando fala o intelectual, o nosso líder Samuel Pinheiro Guimarães, os povos construem sua autoestima olhando-se num espelho que não é o nosso. A gente conhece o que acontece no Brasil por as cadenas internacionais, por um acordo da Globo com os canais uruguaios. Então, a gente tem que ser capaz de construir um relato próprio, a gente tem que ser capaz de olhar para nós, porque muitas vezes ficamos olhando para fora, muitas vezes ficamos querendo ser os meninos da película norte-americana, não é? Então, isso no plano cultural. O processo de integração tem que ser acompanhado por a construção de um relato que solidifique esse processo de avanço. Só para terminar, quero colocar uma questão onde o Brasil teve uma grande oportunidade que eu acho que não foi aproveitada. A televisão digital é um grande avanço tecnológico, onde o Brasil trabalhou fortemente no intento de construir uma señal sul-sul, uma tecnologia sul-sul, com os BRICS. Num momento repentino, o Brasil abandonou esse intento. Eu acho que foi também por uma pressão da Globo e ficou fechando um acordo com o Japão. Então, o Brasil impulso, num bom sentido do termo, impulso para os países da região a norma japonesa brasileira. Fechou um acordo com o Japão e depois ele assumiu que o continente todo ia a fechar filas, ia a seguir a Brasil na decisão tecnológica, que é uma decisão geopolítica. Porque, para quem não conhece a questão das normas, as normas só existem porque detrás delas há uma disputa geopolítica. Não tem sentido que o mundo tenha distintas normas de televisão digital, distintas tecnologias. É uma questão de influência. Os americanos têm a sua, os europeus, etc. Então, esse processo, que eu não estou falando contra dele, foi muito bom para a indústria brasileira, porque o Brasil fechou um acordo que implicou a construção dos televisores, dos decodificadores, fez um acordo favorável para o Brasil, mas não politizou esse acordo, não construiu em cima dessa tecnologia capacidades de comunicação contra-hegemônicas. Então, eu acho que a gente tem que passar do lamento para a ação, porque a gente fala muito do poder da mídia, o rol da mídia. Acho que temos que tomar iniciativa, e é possível construir espaços não partidários parecidos al Foro Social Mundial en torno a la creación de medios de comunicación contrahegemónicos que no sean partidarios, pero sí de izquierda. Nós temos uma pergunta aqui que veio por escrito do Paulo Souza, do FPC. Como o Foro de São Paulo pensa e operaciona uma mídia alternativa de esquerda internacional? Vai no mesmo sentido dessas perguntas. Já são 19h58, nós vamos encerrar, então, nós temos duas rodadas, com as falas do Alemão primeiro e do Walter. Ele que vai falar final.
Foi o acordo que eu fiz com ele no começo. Não vem que é breve pra gente conversar. Pessoal, vocês viram como é que a esquerda disputa até o tempo? São Walter fala primeiro, o alemão fala no final. E 10 minutos cada um. Vai lá, Walter. Os ilustradores não alteram o viaduto. Vamos lá, vai. Eu deixei escapar uma questão feita pelo Alex, que eu vou responder agora. Os partidos, eles não são e não devem querer ser os únicos, nem os principais instrumentos de organização da sociedade. Quer dizer, o nosso objetivo, pelo menos de quem é partido de esquerda, é ajudar a sociedade a se organizar para que a sociedade se governe. Esse é o nosso propósito, ou seja, o nosso interesse é da auto-organização da sociedade. E a auto-organização da sociedade não tem nos partidos o seu único e muito menos o seu principal instrumento, né? Agora, de outro lado, tem uma teoria que os acontecimentos agora de julho também desmoralizaram, que é a teoria da multidão. Multidão desorganizada é controlada pela mídia, é controlada pela direita, é controlada por quem tem meios. Então tem um ponto intermediário aí, entre essas duas posições extremas erradas, a teoria da multidão de um lado e a partidocracia de outro, que é a posição clássica da esquerda. Eu não estou inventando nada aqui, assim, a posição clássica da esquerda é ajudar a sociedade a se organizar para que ela organizadamente se transforme, que ela se governe. Em relação ao que o Diogo perguntou, o Foro de São Paulo tem todas as famílias da esquerda, não tem todas as esquerdas, tem partidos que não fazem parte do Foro de São Paulo, aqui no Brasil e em toda a América Latina, mas todas as famílias fazem parte, né? A novidade que a gente tem depois de 1998 é a que já foi dita. A gente chega a governos importantes na América Latina e Caribe. Isso gera a dificuldade da relação partido-governo, a relação partido-governo-movimentos sociais e a dificuldade na relação entre a política externa dos governos e a política externa dos partidos, que não necessariamente são iguais. Nós tivemos, e não precisam ser conflituosas, precisam ser articuladas, de preferência. Mas houve vários momentos em que a política externa dos governos não coincidiu com a política externa dos partidos, né? Em relação ao tema da política externa dos entes subnacionais, de fato é isso que foi dito aqui. A gente incluiu com destaque esse assunto no debate do Foro de São Paulo, que vai ser agora 31 de julho a 4 de agosto. Por quê? Porque a questão urbana, como os fatos acabaram mostrando, né? A gente havia discutido de incluir esse tema, mas a explosão de junho confirmou isso. A questão urbana é uma questão essencial. E a questão urbana, ela concentra vários temas. Concentra a questão da propriedade, concentra a questão dos serviços públicos, concentra a questão ambiental, porque um dos maiores focos de problemas ambientais são as grandes cidades, em todos os sentidos. Concentra a questão do racismo, concentra a questão das políticas de segurança. Então nós estamos com a preocupação de fazer esse debate. Em relação ao que a Juliana perguntou, bom, nós, o PT, o PCdoB, participamos desse grupo de reflexão, apoiamos essa proposta de ter um conselho, tá certo? E, portanto, ter algum nível de participação da sociedade. Nós somos solidários a isso que foi decidido e está sendo encaminhado aqui. Acho que é importante que o governo tenha manifestado disposição de acolher isso, porque aquilo que foi feito ontem e anteontem, que é um elogio à burocracia do Itamaraty no sentido weberiano, bom da palavra, também pode virar uma crítica, certo? Quer dizer, é muito fácil você, num corpo diplomático muito eficiente, você prevalecer a autossuficiência e achar que você fala pelo Estado. Não, mas o Estado é um espaço em disputa. E os setores sociais têm todo o direito e o dever e a obrigação de incidir nessa disputa, né? O Itamaraty não é um ente neutro, é um ente no qual também há disputa. A relação entre política externa e desenvolvimento é uma relação para nós fundamental, o que justifica você dizer para o povo brasileiro: vote num grupo de forças políticas e sociais que defendem uma política externa ativa e soberana, é porque a política externa de integração é essencial para um projeto de desenvolvimento democrático popular, que defenda a igualdade social, que defenda a soberania. Por quê? Porque nós precisamos de sinergia, precisamos de escala e precisamos de proteção. Você precisa de escala
e de sinergia para poder desenvolver uma política capaz de atender às demandas, e precisa de proteção para resistir às pressões externas e às ondas de choque. Evidente que isso supõe uma política de desenvolvimento que seja comandada pelo Estado, que tenha a preocupação de ampliar o mercado interno de massas e que tenha como componente essencial a ampliação da oferta de bens e serviços públicos e não a oferta de bens privados para consumo no mercado, né? Em relação ao que o companheiro da Oclai falou, veja, o tema da classe média tem a ver diretamente com o que eu acabei de falar. É um erro sociológico, teórico, falar que houve no Brasil a expansão da classe média nos últimos 10 anos. Não houve. Pessoas que ganham 900 mil reais e vivem de salário são trabalhadores assalariados, não são classe média. E é um erro político, porque falar de classe média como sendo objetivo é dizer: ajam como uma classe média da teoria, ou seja, busquem no mercado a sua satisfação individual. Só que é impossível 200 milhões, 300 milhões de pessoas buscarem no mercado a sua satisfação pessoal. Tem bens públicos, saúde pública, educação pública, transporte público, ou você não consegue satisfação de todo mundo, consegue satisfação de uma só parte. Então essa ideia da classe média como horizonte civilizatório é um erro político que tem como efeito prático você dizer para as pessoas: não se organizem, ajam como indivíduos, ao invés de agir como grupos sociais organizados. Não vão... Porque a classe média, a figura da classe média não vai para o sindicato, não vai para o partido, não vai para o movimento social organizado. É a ideia do indivíduo que atua solitário, né? O debate cultural tem a ver com isso, na minha opinião. Quer dizer, no fundo, o debate da política cultural, e eu entendo cultura no sentido macro da palavra, porque envolve indústria cultural, educação de massa e comunicação de massa, tem a ver com isso, de você formar uma nova cultura civilizacional, societária, que seja baseada na ideia da solidariedade, que seja baseada na ideia da democracia, que seja baseada na ideia da coisa pública, da coisa social, né? É um terreno onde a gente está perdendo a batalha. Nesses últimos 10 anos, o que a direita fez? Perdeu a presidência e investiu tudo o que podia e não podia na batalha cultural. Na batalha cultural. E nesse espaço a gente viveu uma regressão. Essa é a verdade, né? Eu tive essa experiência, estava na Colômbia no Réveillon e ouvi exatamente isso. Eu nunca ouvi tanta gente cantando em português, lamentavelmente não era bem o que eu imaginava. Por isso, pessoal, é que eu insisto, nós não temos que ter uma atitude reativa e negativa frente às mobilizações de junho, tem que ver pelo lado positivo, né? Foi um chacoalhão, mostrou que a sociedade tem vitalidade, que aquele papo que as pessoas não se manifestavam não é verdade, as pessoas vão para a rua. É óbvio que a direita também vai para a rua, a direita também disputa. Agora, é um ditado antigo, quando você abre a janela, entra vento fresco e entra mosca, né? Então abriu a janela, entrou um baita vento fresco e entrou mosca também. Nós temos que pedir para as moscas saírem. Bom, em relação ao que o Badili falou, bom, a aliança com o Maluf foi um erro, ponto, parágrafo, entendeu? Estou terminando. Não tem como justificar isso. Foi um erro. Um erro que quase custou a eleição, porque nós penamos para levar o Fernando Haddad para o segundo turno, porque isso paralisou uma parte da nossa base social e ajudou a crescer aquele outro cidadão, cujo nome eu não vou citar aqui. É óbvio, pessoal, que o fim não justifica os meios, né? Tem um velho comunista que é adorado pelo Gilberto Marangoni, um tal de Leon Trotsky, que dizia que tem meios que não são compatíveis com determinados fins. Tem meios que não são compatíveis com determinados fins. É pura e simplesmente isso. Determinados meios não servem a determinados fins. Por que tende ao conservadorismo? Aqui daria para a gente fazer um imenso debate, tá certo? Óbvio que toda força política que chega no poder quer conservar o poder. Então, por definição, ela tende ao conservadorismo. Mas não é nesse sentido que você está perguntando, né? Agora, não dá para a gente fazer esse debate aqui, seria outro debate, mas eu acho que a gente tem que encarar essa discussão pelo positivo, tá certo? Quer dizer, as forças sociais que querem continuar mudando o país têm que fazer o quê? Tem que enfrentar o debate. Eles falam de corrupção, vamos falar de corruptores. Eles criticam os partidos, vamos fazer reforma política e acabar com o financiamento empresarial na política. Eles falam que o Estado não está atendendo, vamos fazer reforma do Estado para que haja mais controle social do Estado. Por que esse medo que agora tem de plebiscito, de consulta, de assembleia?
Eles falam que tem que ter mais bem-estar social, vamos fazer reforma tributária, porque não tem sentido que nesse país a maior parte dos ricos não paga imposto, e vamos disputar, ou seja, vamos disputar para que as mudanças continuem, né? Por fim, a questão do lugar. Eu acho que a gente tem um vício que vem da gente ser oposição. A gente fala, nós queremos uma mídia contra-hegemônica. Não, eu quero uma mídia hegemônica. Esses caras não têm direito de ter uma mídia hegemônica. Eles não são a maioria do povo e não correspondem ao projeto que é necessário para esse país. Eles ganharam essa condição de mídia hegemônica depois da ditadura militar, que financiou a Globo, que ajudou jornais que hoje não posam de esquerda, como a Folha de São Paulo, que ajudaram a editora a abrir o seu império que é. Onde que eles ganharam pela excelência empresarial, porque fazem bom jornalismo? Não! Porque se beneficiaram da presença deles na máquina de Estado durante décadas, inclusive da máquina de Estado da época da ditadura. Então nós temos que ter uma mídia hegemônica a serviço de outro projeto de país e a serviço da população brasileira. E isso implica em cumprir o que a Constituição fala, implica em mudar a legislação e implica em fazer coisas que não dependem do Congresso. Porque, veja bem, eu me lembro de uma época em que, sob governos do PSDB, a TV Cultura de São Paulo era uma ótima televisão pública. Daquelas que você tinha tranquilidade de deixar os seus filhos assistindo, que você tinha gosto de assistir, tá certo? E hoje, o que os caras fizeram com isso? Mas provaram o quê? Que dá para ter uma televisão pública de alta qualidade, que dá para ter uma rádio pública de alta qualidade. É isso que a gente precisa. O governo brasileiro tem que se dispor, e disso ele não precisa do Congresso, não precisa mudar a legislação, precisa se dispor ao seguinte: nós queremos, no mínimo, ter aqui no Brasil aquilo que na Europa e em outras regiões do mundo existe, uma mídia de massa de alta qualidade que vai mostrar que o padrão Globo é uma porcaria, ao contrário do senso comum das pessoas. É essa disputa que a gente tem que travar. Bom, acabei, agradeço pela atenção de vocês. São muitas questões, né? Algumas ficaram para trás, não vai dar para retomar, porque agora são 5 também, exigem tempo para responder. Mas eu vou tentar resgatar algumas ideias que ainda não falei sobre elas, voto foi bastante completo, e tentar abordar outros aspectos. Concordo com o que o Walter falou aqui na íntegra. O que eu queria falar primeiro é que o Foro de São Paulo, realizar encontro no Brasil não é todo ano, né? Esse é o terceiro encontro que é feito aqui no Brasil. O da Fundação, né? Isso depois é o quarto, a Fundação mais 3, né? Um nos anos 90, depois em 2005 e agora. Então é um por década. Então não perca essa oportunidade de participar, né? De 29 a 31. É um curso sobre integração da América Latina, né? Que é aberto para militantes e simpatizantes dos partidos de esquerda aqui no Brasil. Depois de 31 de julho a 4 de agosto, aqui em São Paulo, é um encontro muito importante, tem uma pré-confirmação até de alguns chefes de Estado, como Nicolás Maduro da Venezuela, Evo Morales da Bolívia, né? O Lula vai estar presente. Então, valorizar esse encontro e ampliar essa convocação aqui via internet para vocês, para participarem, se inscreverem e ajudarem a construir esse encontro. Tem tudo para continuar fortalecendo esse fórum, que é, né, repito, na nossa opinião, do Partido Comunista do Brasil, o mais importante evento, mas a mais importante articulação partidária da esquerda, não só na América Latina, mas também em todo o mundo. Ponto. Segunda coisa, a pergunta do Badini, né, que a gente tem que falar alguma coisa sobre isso. Política é a ciência e a arte de tornar possível o que parece impossível, para quem quer mudar, né? Só que ela depende de uma chamada correlação de forças. São 3 palavrinhas que isso que condiciona a nossa ação, né? Se fosse somente a vontade, né, a gente estava bem mais longe, eu acho. Mas esse problema, e aqui no Brasil em especial, nós chegamos ao governo federal com uma correlação de forças talvez das mais desfavoráveis de todos os países da América do Sul, da América Latina e do Caribe, que tem um processo similar,
né, talvez seja a mais adversa correlação de força. Eu falei aqui do parlamento, mas também tem a mídia, né, e também tem o chamado poder econômico, né, onde o capital financeiro tem uma hegemonia muito grande. Bastou a Dilma mexer no chamado tripé macroeconômico, na política econômica, monetária e fiscal, para vocês verem a confusão que essa mídia fez e que a gente passou a abertamente desestabilizar e propor que o governo tinha que acabar naquele momento, e era um governo sem orientação, deslocado. Como é que pode mexer, né, nessa sagrada política macroeconômica que consagra os interesses financistas, não tem nada a ver com o interesse popular? Então, não é fácil mudar esse país. Agora, qual outra opção? Não, a gente não tem força para aplicar o nosso programa, a gente se retira do governo, deixa a direita voltar a assumir, a gente se fortalece e depois a gente volta. Isso seria uma estupidez a gente fazer isso, né? Ou seja, seria entregar o que a gente já conquistou. Então, tem que trabalhar nessa complexidade, na qual a coerência se dá pelo programa, né, mais do que pelas alianças. Aí eu vou te falar um pouquinho do Walter, né? Quer dizer, eu acho que aquele simbolismo daquele encontro com o Maluf podia ter sido feito, não sido feito talvez, né? Não adianta mais não fazer aquilo, mas uma aliança pontual com setores da direita, às vezes é necessário, para você poder garantir na política o seu programa, sem comprometer o seu programa, né? Então, eu sei que o Walter pensa isso, que a aliança é necessária. A gente pode, às vezes, ter diferença de que aliança, em que momento, né? Mas a gente não chegaria até aqui, nem teria essa política externa que a gente está aqui celebrando e propondo que ela avance, se não houvesse alianças políticas, desde a primeira eleição do Lula em 89, e em todas elas, da primeira campanha, e da vitória em 2002 também, né? Então, o que mede a coerência é o programa, e até pelo programa é que eu concordo com o Walter que foi muito importante o que aconteceu em junho, né? Porque para realizar o nosso programa comum, que a esquerda tem aqui no Brasil, sem povo na rua, a gente não avança nessas mudanças. Não dá para se esperar só do parlamento, ou só do governo, da ação de governo, a concretização e a aplicação dos programas que são validados, são aprovados pelas maiorias populares no mês de outubro, a cada 4 anos, a cada 2 anos, a cada 4 anos no Brasil, no caso de eleição presidencial. Sem povo na rua, repito, o povo na rua é a força motriz das mudanças, e isso, mais uma vez, ficou claro, né? Bom, outro ponto, depois de encerrar com a pergunta da Juliana sobre o Conselho, que acho que é muito importante, né? Sobre mídia, cultura, o Walter já colocou muito bem, eu acho que é um dos elementos centrais do projeto de integração da América do Sul, da América Latina e Caribe. Esse problema da cultura, da comunicação, né? Nós temos uma cultura que ela também tem aspectos comuns muito fortes na América Latina e no Caribe. São basicamente 2 línguas que têm grande similaridade, o português e o espanhol. Nenhuma região do mundo tem tanta homogeneidade linguística e cultural como o nosso continente. Isso é uma grande vantagem para a nossa integração, né? Agora, as elites aqui no Brasil, basicamente, sempre, né, viraram nossos olhos e ouvidos para a Europa, né, e não para a nossa pátria grande, para o nosso continente. Então, esse processo de integração também na área cultural e midiática, concordo que é fundamental, faz parte dessa disputa pela hegemonia, é um aspecto central, né, que não é subestimado pelos inimigos, né, nem um pouco, né? Política central dos Estados Unidos, essa ingerência, a intervenção pela comunicação, né? Entre a Hollywood e a CIA, tem mais conexões do que entre o Snowden e a CIA. Ou seja, está no núcleo da política deles, a política de comunicação, indústria cultural e os próprios golpes que eles sempre fizeram, de uma outra maneira, antes militares e agora, né, que eles chamam de regime change, com as estratégias múltiplas de desestabilização dos governos, hostis, entre aspas, aos Estados Unidos. Isso é feito com uma grande participação da inteligência e de operadores da comunicação e da mídia, né? Eu finalizo comentando o que o Matheus também falou, quer dizer, um exemplo claro disso é que dia 11 de julho foi tido como um fracasso, né? Quer dizer, uma insistência desses movimentos sociais tradicionais que insistem em dominar a rua, né? Foi fraco demais, foi um fracasso, né? Quer dizer, uma grande mentira, uma grande mentira. O dia 11 de julho foi uma das mais importantes mobilizações do povo brasileiro em todos os tempos, né?
Se você pegar pelo programa, se você pegar pelo número de cidades que abrangeu, pela combatividade, pelo apoio popular que teve também em todos os lugares, e se você pegar alguns locais, né, Salvador pararam os metalúrgicos, pararam os comerciários, pararam os bancários, pararam os rodoviários, né? Isso a Globo mostrou. A Globo tentou se reconciliar com ela mostrou isso. Passou, deu um flash, mas ela mostrou. Então, como é que foi um fracasso essa mobilização? Porque não reuniu 1 milhão simultaneamente, reuniu 112.544 pessoas, né? Então não é por aí, primeiro que eles não têm como contar, não é? Ninguém contou também quanto tinha na rua em junho. E eu digo porque isso eu acompanhei, quer dizer, o Fora Collor em São Paulo foi mais massivo, mais amplo, ele tinha mais gente do que agora em junho. O Fora Collor tinha mais gente na rua, na última mobilização na principal, do que houve agora em São Paulo. Então, tudo bem, foi importante, foi muita gente, mas 11 de julho foi muito importante também, não é? Então, a mídia conseguiu passar, como disse bem o Damião, o seu próprio relato sobre o que aconteceu no dia 11 de julho para o mundo inteiro. Olha, isso aqui foi uma insistência dos partidos, da CUT, da CTV, das redes sociais que insistem em querer controlar o povo, né? E vem com bandeiras ultrapassadas, quer dizer, esse foi o relato que se passou como um fracasso, quando não foi, né? Claro que não foi da dimensão, para finalizar, não foi da dimensão do que houve em junho, e nem era esse o propósito, né? Era demarcar um programa e um campo político social aqui no Brasil, e acho que foi muito... nós temos poucos instrumentos para passar o nosso relato, precisamos, de fato, lutar para mudar isso. E última questão, que eu encerro com isso, agradecendo ao FABC pela recepção aqui, agradecendo a todos vocês pela participação, pela audiência, né? E pela grande participação em todos os debates, né? Nós, como membros também do GRRI, o Walter, né? Do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais, estamos todos muito contentes com o êxito, ainda não acabou, mas até agora com um grande êxito dessa conferência. E um dos aspectos principais dessa conferência era visibilizar e dar força para o que a Juliana falou, né? Para a importância da participação popular numa política de Estado, que é a política externa. A gente conseguiu isso, vamos continuar essa luta, porque é muito importante e ela siga adiante. Muito obrigado.